Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Na semana passada tivemos Palmeiras 5, América Mineiro 2, jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Verdão se manteve com 100% de aproveitamento jogando em casa na competição. São 8 jogos como mandante até aqui e 8 vitórias. Detalhe que nessa terça-feira tem Palmeiras e Bahia de novo na Arena Barueri. Verdão pode conseguir sua 9ª vitória em 9 jogos atuando em casa na competição. E o Bahia não venceu fora de casa ainda, né? Tá lá em 18º lugar na tabela. Verdão é amplo favorito nesta terça-feira novamente. Em questão de classificação, o Palmeiras chegou a 34 pontos ganhos e abriu 5 pontos de vantagem. Na verdade, se manteve, né, com 5 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, Atlético Paranaense. Então, Verdão 34, Furacão 29. Daqui a pouco tem os 7 gols da partida. Detalhe que o Verdão ainda meteu 2 bolas na trave. Poderia ser um placar ainda mais elástico. No primeiro tempo, Juan Francisco, um dos destaques da partida, acertou de canhota a bola no travessão. E no segundo tempo, Kaique Gabriel, que entrou ao longo da partida, também colocou essa bola na trave. Depois acabou desperdiçando o rebote também. Então poderia ser 7-2 para o Palmeiras, né? Mas o América é um bom time, cara. Inclusive, Paulo Roberto, camisa 10 do Coelho, é muito bom jogador. Foi ele quem abriu o placar, né? O Palmeiras conseguiu virar ainda no primeiro tempo. Muita gente já falava desse atleta. A gente pôde confirmar assistindo o jogo através da TV Palmeiras. Enfim, mas as crias têm um baita time, principalmente ofensivamente, né? E nesse duelo contra o Coelho, a gente vai trazer a escalação daqui a pouquinho e vocês vão ver que o técnico Arthur Tiro teve muitos problemas na defesa. Mesmo assim, conseguiu montar um time interessante e a gente foi para cima e venceu mais uma na competição. Bom, sobre os autores dos gols do Verdão, como eu falei agora há pouco, o Paulo Roberto abriu o placar para o América no comecinho do jogo, mas ainda no primeiro tempo o Palmeiras vira para 3-1 com o show da dupla de Juans. Vamos falar primeiro do Juan Francisco, que foi quem empatou o jogo, né? Foi o gol do 1-1 ali, logo no começo da partida também. E o Juan Francisco é o vice-artilheiro do Palmeiras no Brasileirão Sub-17, agora com 8 bolas na rede. Detalhe que ele deu 2 assistências na primeira etapa também. E os números dele são impressionantes, principalmente nos últimos jogos aí, né? Como eu sempre faço, vamos atualizar aqui os números do Juan Francisco. Nas últimas 9 vezes em que ele entrou em campo, seja por Sub-17 ou Sub-20, ele marcou simplesmente 9 gols e deu 8 assistências. É isso mesmo, 17 participações em gols nos últimos 9 jogos disputados. Bom, e aí quem marca o segundo e depois o terceiro gol do Palmeiras foi o craque do Verdão na partida, Juan Gabriel, que marcou 2 gols, deu 2 assistências, né? Participou de 4 dos 5 gols do Verdão diante do Coelho. O Juan Gabriel é o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-17, agora com 9 bolas na rede. E vamos atualizar os números dele também. Nas últimas 9 vezes em que ele entrou em campo, seja por Sub-20 ou Sub-17, ele marcou simplesmente 11 gols e deu 3 assistências. Bom, aí no segundo tempo o América marca de novo um gol relâmpago, 3-2, só que o Verdão vai lá e transforma o placar em goleada. Quarto gol palmeirense foi marcado pelo Vinícius, que entrou no intervalo, segundo dele no Campeonato Brasileiro Sub-17. Aliás, foi um lindo gol, daqui a pouco a gente vai assistir. Teve assistência do Juan Gabriel, por sinal. E o quinto gol, né? Quem fecha o placar em Barueri é o Tauan, que marcou também um bonito gol. Terceiro gol do Tauan no Brasileirão Sub-17. Ele que é o líder de assistências do Verdão na competição. Bom, sobre a escalação, o técnico Arthur Tiro teve vários problemas no sistema defensivo. 2 atletas estão com a seleção brasileira Sub-17, lateral esquerdo Derek e o volante Luiz Pacheco. Temos 2 titulares lesionados também, né? 2 zagueiros, Guilherme Lira e Lucas Ramon, e também o goleiro Luiz Fernando, suspenso, não pôde participar da partida diante do América. Então a formação ficou da seguinte maneira: no gol, Pedro Henrique, que vem atuando mais no Paulista, né, mas fez uma excelente defesa. Olha aí, ó, comecinho do segundo tempo, estava 3-2 já. Esse seria o gol do 3-3 e o goleirão palmeirense faz uma baita defesa. Na lateral direita seguiu firme o Niackson, na esquerda o Cauã Nunes, foi quem substituiu o Derek. Na defesa, Luiz Santana ao lado do Fred. Aliás, o Fred participou dos 2 primeiros gols do Palmeiras com lindos lançamentos, daqui a pouco a gente vai assistir. No meio, o Renan seguiu como substituto do Luiz Pacheco, com o Juan Iago fazendo o papel de camisa 8, e o quarteto que a gente já conhece, Eduardo Conceição, Wesley e a dupla de Juans
Juan Francisco e Juan Gabriel. Bom, então o América abriu o placar logo aos 2 minutos do primeiro tempo com Paulo Roberto, camisa 10 do time, jogada pela esquerda. A gente vai ver que o Paulo saiu na cara do Pedro Henrique, conseguiu bater o goleiro palmeirense, marcando 1-0 para o Coelho lá em Barueri. Mas o Verdão mostrou a sua força dentro de casa, né? 100% de aproveitamento na competição e virou logo no primeiro tempo, marcando 3 gols. Vamos assistir primeiro os 2 gols, né? Os 2 primeiros gols que foram exatamente os gols da virada, que tiveram participações do zagueiro Fred, né? Lançamento do nosso camisa 3, e aí quem ajeita a bola é o Juan Gabriel e quem marca é o Juan Francisco, de perna esquerda, detalhe que ele é destro, marca pela 8ª vez no Brasileirão Sub-17. E no segundo gol os papéis se inverteram, não no começo do lance, né? Porque de novo é o Fred quem lança, só que agora quem ajeita é o Juan Francisco e é o Juan Gabriel quem completa para as redes. Show da dupla de Juans, 2-1 para o Palmeiras em Barueri, virada, né? E o terceiro gol do Palmeiras, dessa vez quem dá assistência, um bom passe ali, é o Wesley, e mais uma vez o Juan Francisco acaba dando assistência pro gol do Juan Gabriel. Quem falha no lance ali é um zagueiro ex-cria da academia, né? O Rian. E o Juan Gabriel anota o seu segundo gol na partida. Ele tem 9 no Brasileirão Sub-17, é o artilheiro do Verdão na competição. Bom, no intervalo, o técnico Arthur Tiro fez 4 mexidas, entraram inclusive os atletas que fizeram os gols do Verdão no segundo tempo, Vinícius e Tauan, e aí deixaram o gramado Juan Francisco e o Wesley. Ele também mexeu no sistema defensivo, saiu o Fred e entrou o Lucas Quetzal, que vem se mostrando um atleta bem polivalente, né, nas últimas partidas. E também uma mexida bem interessante, saiu o Renan e entrou o Matheus Gomes. O Renan volante, Matheus Gomes lateral direito, obviamente o Matheus atuou ali como camisa 2 e o Niaxson veio para o meio campo, que é a sua função de origem. Bom, e o cenário do segundo tempo foi parecido com o do primeiro. O América fez um gol relâmpago e aí depois o Verdão foi lá, fez mais gols e transformou o placar em goleada. Então logo aos 3 minutos um ataque pela esquerda, cruzamento, e o lateral direito Jonatas apareceu dentro da área e marcou o segundo gol do América, diminuindo o placar em Barueri. Só que aí o Verdão foi lá e marcou mais 2 gols com participações importantíssimas dos 2 atletas que entraram, né, no intervalo, os 2 atletas ofensivos que entraram no intervalo, Vinícius e o Tauan. Então o 4º gol, que foi talvez o mais bonito, ó, mais uma assistência do Juan Gabriel num desvio e o Vinícius acertou um chutaço ali, né, bola no ângulo, golaço do Palmeiras, 4-2 na Arena Barueri. E o 5º gol palmeirense, uma tabela do Vinícius com o Tauan. Quem recebeu na frente foi exatamente o Tauan lá na ponta esquerda, né? Encarou o zagueiro do Coelho, levou para a perna direita, que é a boa, bateu próximo ao ângulo também. Então assistência do Vinícius, gol do Tauan para fechar o placar lá na Arena Barueri. Goleada, né? 5-2 é goleada. O Verdão é líder, volta a campo de novo como mandante nessa terça-feira às 16 horas, transmissão da TV Palmeiras. O adversário é o Bahia, que tá lá embaixo, né? Então, mais uma vez, as crias são favoritas para o duelo. Tava dando uma olhadinha aqui nos relacionados, até porque tem a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 à noite, né? Mas Juan Francisco, Juan Gabriel e companhia, todos confirmados. A gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante também. Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.